1 de Pedro, capítulo 1, hoje dando continuidade na nossa exposição, na série que ali está projetada. Essa é a nossa quinta mensagem no livro de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 12 do verso 10 ao verso 12. Esse é um daqueles textos que se eu pudesse pular, eu pularia. Ou é daqueles textos que se eu não estivesse pregando sequencialmente, talvez ele não estaria na minha lista de escolha, né? Por causa de algumas complexidades, mas que pela graça do Senhor e pela ação do Espírito que tudo ilumina, a gente pode compreender. Eu vou tentar ser o mais simples, para o entendimento nosso. Vamos lá, gente. Vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 1, o verso 10 a 12. Diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer os sofrimentos que Cristo teria que suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar. É a palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez, para que Deus possa aplicar essa palavra ao nosso coração. Você pode orar no seu íntimo, pedindo a Deus que fale com você nessa noite. Senhor, fale com teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Ótimo. Quase todas as correntes filosóficas que nós temos conhecimento, elas partem de uma premissa. A premissa dessas correntes filosóficas é que o homem, ele é um ser pensante. A propósito, esse era o fundamento da filosofia de um indivíduo que você sabe, conhece, já ouviu falar, um indivíduo chamado René Descartes. É dele aquela célebre frase, cogito ergo sum. Sabe o que significa? Penso, sim. Então você lembra do Descartes, ou pelo menos sabe que foi ele que fez essa afirmação que se tornou conhecida ao longo da história. A capacidade de pensar, gente, é aquilo que nos distingue dos demais seres criados, daquilo que Deus criou. A capacidade de pensar é aquilo que distingue você do seu pet lá na sua casa. Muito embora, às vezes, eu sou tentado a pensar que o Frederico, é o cachorrinho lá de casa, ele fica olhando para mim, eu fico olhando para ele, ele rosna, eu rosno para ele, ele late, eu também para ele, e aí eu fico, às vezes, pensando que ele está pensando de mim. Você está olhando para mim, velho? E aí eu fico tentando imaginar o que aquele cachorro está olhando para mim e pensando de mim. Mas não, ele não pensa. Porque o único ser criado que pensa é você, sou eu. O único ser criado que pensa é o ser humano. Você foi criado à imagem de Deus e, portanto,
Deus imprimiu em você algumas características dele. E uma das características dele que Deus imprimiu em você é a capacidade de raciocínio, é a capacidade de pensar. E pense comigo, já que você é um ser pensante, ou como René Descartes diz, você é uma coisa pensante. Pense comigo algo. Você, todo mundo, né? Nós acordamos todos os dias pensando já naquilo que nós vamos fazer naquele dia. Não é assim, não? Você já acorda pensando na sua agenda. Você já acorda pensando nas coisas mais triviais. Por exemplo, que roupa que eu vou usar hoje? Que terno que eu vou? Que combinação de gravata eu vou? Ou talvez você amanhece amanhã, e espero que isso tudo aconteça conosco, que a gente amanheça. Mas você não vai pensar apenas na roupa que você vai usar, mas você já vai pensar nas atividades. Se você é homem do campo, você já vai pensar que você tem que ir naquela fazenda, ou você tem que fazer aquela visita. Você já vai pensar, se você é homem de negócio, mulher de negócio, qual negócio que você vai fazer. Então, nós estamos cotidianamente pensando. Pastor, eu só penso na hora que acordo. Não, você pensa na hora que você vai dormir. Porque quando você chega na sua casa, você bota a cabeça no travesseiro, você vai continuar pensando. Você vai pensar no seu dia, você vai pensar naquele negócio. Fala, rapaz, por um triz eu fechava aquele negócio. Você vai pensar numa fala que você falou, que não precisava ter falado. Você fala demais. Você falou errado, você falou na hora errada, você falou com um tom errado. Se você deixasse de falar e você fica aquele negócio martelando na cabeça, nós continuamos pensando quando vamos para a cama. E por isso, há um artigo que eu achei até cômico, nós somos a geração dos Opidem. Porque nós vamos para a cama e nós não paramos de pensar, o corpo quer dormir, mas a mente não dorme. Por quê? Você é um ser pensante. Você é um ser pensante. Mas isso me leva a um outro probleminha. Porque o muito pensar pode me levar a algumas tentações, a alguns desafios de vida. E há um aspecto aqui que eu julgo ser importante quando estamos falando sobre a capacidade cognitiva, a capacidade do pensar. Via de regra, gente, quando nós estamos vagueando em nossos pensamentos, nós estamos não apenas pensando no nada, porque nós não pensamos na neutralidade. Quando nós estamos vagueando nos nossos pensamentos, nós estamos vagueando em busca de sentido para as coisas. Quando você está lá, lendo, aí quando pensa que não, você faz assim. Você começa a pensar, e você não está pensando no nada, você está pensando e os seus pensamentos estão em busca de sentido para as coisas. Por quê? Por que ela falou assim comigo, hein? Por que aquele indivíduo se comportou daquele jeito? Por quê? Por quê? Os nossos pensamentos estão em busca de sentido para a nossa existência e sentido para aquilo que nós estamos vivendo. E aí há um agravante, porque quando mais eu penso em busca de sentido para a vida, talvez mais frustrado fico. Porque quando mais penso em buscar sentido para as coisas, mais conclusão tenho de que as coisas não têm muito sentido assim. Que muitas coisas acontecem na vida que é fora da lógica nossa. E, portanto, quando está fora da nossa lógica, está fora dos nossos sentidos. Está entendendo? Tá, então o que nós precisamos fazer, pastor? Eu acho que num momento de conflito, sofrimento, porque esse é o contexto da carta de Pedro, algo que nós precisamos fazer, gente, que é reorientar o nosso pensamento. Reorientar o pensamento é um requisito fundamental para lidarmos com o sofrimento desse mundo. Aí uma perguntinha de tarefa.
no que você está pensando quando você sofre? O que ocupa o seu pensamento quando você está em rota de colisão com alguma coisa? Você está pensando em algo. O que é? O que está gastando a sua energia mental quando você está sofrendo? Sofrimento é um campo fértil para o pensamento. Campo fértil. Então, minha gente, o que está acontecendo aqui? É uma coisa muito simples, porque o povo a quem Pedro está escrevendo, eles estão sofrendo por várias razões. E naturalmente, como eu e você, o pensamento daquele povo está efervescendo. Aquele povo a quem Pedro escreve, e nós já falamos quem são, judeus e gentios convertidos, aquele povo saiu da casa deles, saiu da cultura deles, estão em uma outra cultura, vivendo num lugar que eles não queriam viver. E agora esse povo está em constante pensamento, tentando achar sentido para as coisas. Por que Deus me mandou para cá? Por que eu saí do meu convívio familiar? Talvez muitos negociantes, muitos empresários dizendo assim, poxa, depois que eu aceitei, que eu fui encontrado por Cristo, a minha vida mudou, mas alguns aspectos da minha vida não mudou para melhor no pensamento deles. Porque eu tive que largar tudo por causa da perseguição ao cristianismo, tive que largar minha família, meu status social, tive que largar a minha relação profissional, e agora eu estou vivendo num mundo que não é meu. O que é isso? Por que disso? E aí aquela turma está pensando, aquela turma está questionando, por quê? Porque é o que acontece com você, é o que acontece comigo. Nós estamos em constante, então, pensamento em busca de sentido para as coisas. Pois bem, Pedro, então, ele é um pastor experimentado, ele vai olhar para aquela turma e vai ver que eles estão sofrendo por causa disso. Pedro vai sentar com aquela turma e vai ver que muitos daqueles estão divagando em seus pensamentos, e Pedro, como um pastor experimentado, vai dizer assim, há problema aí, não é? Sim, há. Há problema, pastor, porque nós ficamos pensando tanto e não encontramos sentido para as coisas. Aí Pedro entende a moral da história. Aí Pedro então vai falar assim, o que vocês precisam é de algo. Vocês precisam reorientar o pensamento de vocês para vocês conseguirem viver nesse mundo mal. E agora ele vai dar 2 conselhos para a turma. Fácil assim. Pegou? Vamos lá. 2 coisas então que esse texto vai ensinar. Pedro vai dizer, olha, ô turma, vamos parar de pensar muito nas coisas desse mundo e vamos começar a direcionar o nosso pensamento para as coisas eternas. Basicamente é isso que Pedro vai falar. Vamos lá, esse texto vai ensinar para nós 2 coisas, 2 verdades. A primeira verdade que esse texto nos ensina. No sofrimento, se esse é o seu caso hoje, nós precisamos redirecionar os nossos pensamentos. Note então o que o Pedro está falando aí no verso 10. Se você fechou sua Bíblia, por favor, abra novamente. Olha o que Pedro está mostrando aí. Ele está dizendo assim, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Olha que legal isso aqui. O Pedro aqui, ele está convidando aquelas pessoas a redirecionarem o objeto de seus respectivos pensamentos. Aquele pastor chamado Pedro, ele entende que a melhor forma de ajudar aquelas pessoas que estão em conflitos de pensamento, estão em conflitos de sofrimento, era ajudando aquelas pessoas a reorientar o pensamento. Vem aqui, senta aqui, cara, vamos tomar um café. Senta aqui, vamos tomar um lanche. As coisas não estão acontecendo conforme você pensa que está acontecendo. O problema é que você está numa confusão mental que é natural do sofrimento, que agora você não consegue pensar, raciocinar logicamente. Mais do que isso, você não consegue pensar a partir de um Deus que governa todas as coisas.
Você está pensando a partir de um mundo que não tem um governo eterno. E quando eu penso na minha vida a partir de um caos que não tem quem governa, eu entro em desespero e parafuso. Então Pedro sabia que aquelas pessoas precisavam ser orientadas. E o que está ocupando o pensamento daquela turma? Várias coisas, como eu já adiantei para vocês. Por exemplo, aquelas caras ali, muitos homens, pegaram as suas famílias porque eles se converteram a Cristo. Jesus alcançou eles, e Jesus não chega para você e fala assim: ô, você quer ser alcançado pela minha graça? A graça é irresistível, você não tem como resistir à graça. A graça chega e puf, acampei aqui, acabou. Esses caras mudaram de vida, eles receberam Cristo, e agora a vida deles deu um brum. E agora, por causa que estão em Cristo, eles são perseguidos, eles precisam sair de onde eles estavam, deixar casa, deixar todo mundo. Eles estão sofrendo porque eles não querem estar vivendo numa terra que não era deles. Cultura diferente. Você ligar a televisão, está todo mundo falando em outro idioma, você não entende nada, o povo está rindo, você está lá. E a pior coisa é isso. Eu lembro quando eu ia para a igreja lá onde a gente morava, o pastor contava uma piada, todo mundo... E eu... eu também. Porque fala assim, pelo menos o povo achar que eu estou entendendo também, eu ri também. Se o povo está rindo, eu vou rir também. Por quê? Você não entende nada. O gosto culinário não é o seu. Esse povo está sofrendo por causa disso. Perda de vínculos familiares, perda de vínculos de negócio. Esse povo está sofrendo, gente. E esse sofrimento está mexendo com a cabeça daquele povo. Então Pedro, ele sabe disso. E o que ele faz? Pedro diz assim: vem cá, nós precisamos conversar. Nós precisamos conversar, e a minha conversa com vocês é uma conversa para eu mostrar para vocês que a forma de pensar de vocês está equivocada. E Pedro agora vai falar assim: olha, a graça, aonde vocês não estão enxergando graça. Que maravilha, gente. Que maravilha. E Pedro consegue fazer isso de forma muito pastoral. Olha o que ele diz, ou o que ele faz. Pedro vai de forma muito articulada. Ele vai, imagine a cena, sentar com aquele povo, e ele vai contar uma história de como que a graça de Deus, ou como a graça de Deus agiu na história para salvar aquelas pessoas. Pedro vai falar assim: olha, o seu sofrimento não é nada se comparado ao amor de Deus por vocês. E esse amor de Deus por vocês foi um amor histórico. Ele começou na eternidade, e ele permeou o Antigo Testamento, e ele chegou até vocês. Vocês não estão enxergando isso, mas eu estou aqui para mostrar isso a vocês, e é isso que Pedro faz. Evidentemente havia muitos judeus naquela turma, judeus que eram familiarizados com as leis do Antigo Testamento, e Pedro então pega o gancho. Ah, tem judeus aqui? Tem. Judeus que eram acostumados com o Antigo Testamento, em ler a Torá? Tem muito deles aqui. Ótimo, eu vou pegar então uma ilustração do Antigo Testamento para ensiná-los a graça de Deus. E o que o Pedro faz? Pedro volta lá nos profetas do Antigo Testamento. E Pedro vai mostrar que por sua graça, Deus, ele usou os profetas do Antigo Testamento para falar sobre salvação. E essa mensagem de salvação foi preservada ao longo da história e chegou até eles. E agora converteu o coração deles, e agora eles não vão para o inferno. Porque Deus ama tanto
que levantou homens no passado para escrever a revelação. E Deus ama tanto aquele povo, que ao longo da história, essa revelação não foi adulterada, chegou até eles. Deus ama vocês tanto, que não apenas levantou profetas, preservou a revelação histórica, mas também abriu o entendimento de vocês, para que uma vez tendo contato com essa revelação, vocês agora são salvos em Cristo. É nisso que vocês precisam pensar agora. Se não, vamos ao texto, verso de número 11. Continua Pedro dizendo, investigando os profetas, qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois de seu sofrimento. Há um detalhe importante aqui, eu não posso passar por ele, sem tocar nele. Eu acho que isso aqui é a cereja desse bolo, gente. Cristo está aqui nesse texto. Cristo estava nesse movimento. E Pedro vai deixar isso claro para aqueles leitores e para nós. Quem guiou os profetas do Antigo Testamento a falarem foi o próprio Cristo. Ou você acha que aqueles profetas falaram de forma aleatória? Eu acordei hoje, vou falar uma revelação. Não, não foi assim. Quem instigou aqueles profetas a falarem, quem motivou aqueles profetas a escreverem, foi o próprio Cristo. E sabe de uma beleza aqui? As profecias do Antigo Testamento, olha que coisa linda. As profecias do Antigo Testamento não eram desconhecidas a Cristo quando Ele as cumpriu. Porque foi Ele que colocou na boca dos profetas. Não foi essa imagem assim. Aconteceu o evento do Antigo Testamento, os profetas profetizaram, falaram que ia acontecer, aí Jesus Cristo, meio desavisado, não sabia da história, Ele nasce. Aí Ele nasce, começa a ver o mundo, ver as coisas, e aí quando Ele era pequeno, os pais ensinavam para Ele o que os profetas disseram, e falou, agora você se vira para cumprir o que os caras falaram lá. Poxa, mas o que esses caras foram falar isso? Agora eu vou ter que sofrer para cumprir o que eles falaram. Não foi assim. Não foi assim. Cristo já sabia todas as coisas que os profetas tinham falado. Por que Ele sabia? Porque foi Ele que soprou no ouvido dos profetas, investigando qual era a ocasião ou quais circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo. Foi o Espírito de Cristo que soprou aos profetas a revelação. Isso é belo para você? Então, não é aquele negócio assim. Jesus, ele não era como se Jesus tivesse uma lição de casas que os profetas tinham passado para Cristo. Lição de casa, Jesus, eu falei isso há alguns anos atrás, agora você chega e cumpre, tá bom para nós, para tudo dar certinho, para o plano de Deus dar certo, você tem que cumprir o que nós falamos. Não foi. Jesus estava lá. Jesus estava lá. Então, ei, querido, a sua salvação não remonta apenas à cruz. A sua salvação já estava escrita na eternidade. E por que Pedro faz esse intercurso no Antigo Testamento? Primeiro,
para mostrar para aqueles sofredores: existe algo muito, muito mais valioso que deve prender a sua atenção. A graça de Deus na história da sua vida. É isso que deve ocupar o seu pensamento quando você estiver sofrendo. Entendeu? Sabe, todas as vezes, quando eu estou sofrendo, o pastor sofre, tá? Todas as vezes que eu estou sofrendo, e eu penso mais na minha dor do que na graça de Deus, mais apático eu fico. Isso é com você também. Quando você dá mais atenção para a sua dor do que para a graça de Deus, mais desanimado você vai ficar. Talvez esse seja o fato do seu desânimo, da sua apatia. Talvez seja o fato de você estar pensando demais só na sua dor. A sua mente, ela precisa de treino. A sua mente precisa de treino para se lembrar de quem Deus é e do que Ele está fazendo. A sua mente precisa ser treinada a não focar apenas num fato isolado da sua existência, a sua única dor. Isso é um ponto pequeno, ínfimo, diante da história maior. Então, gente, é razoável a gente pensar nas palavras do profeta, quando escrevendo as suas lamentações, disse: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E eu estou convicto de que o profeta, naquela ocasião, ele está falando de algo muito mais do que apenas se lembrar de algo. O profeta, ele está falando de que eu não preciso ou não posso apenas me lembrar de algo. Mas ele está falando, eu preciso treinar a minha mente. Eu preciso escolher me concentrar na graça de Deus, apesar das circunstâncias difíceis. Eu preciso treinar a minha mente. Porque se eu não for intencional no treinamento da minha mente, eu vou olhar só para o meu sofrimento, e eu vou me colocar no centro do meu sofrimento, e quando eu me coloco no centro da minha existência, do meu sofrimento, outra pessoa não pode ocupar o mesmo espaço. Se eu estou no centro do meu sofrimento, Cristo deixou de estar. Então eu preciso sair do meu sofrimento, eu preciso sair do cenário, para que então Cristo esteja no centro. Vou falar um pouco disso mais um pouco. Primeira coisa então, está sofrendo? O seu sofrimento mexe com o seu pensar. O sofrimento leva você a ficar pensando sempre nas mesmas coisas ruins da vida. O seu sofrimento vai levar você a pensar mais na sua dor do que na graça de Deus. Treine a sua mente. Lembra de Paulo? Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, seja isso que ocupe o meu pensamento. Há uma segunda coisa aqui. A segunda verdade desse texto é que no sofrimento nós precisamos enxergar a graça de Deus por trás dos eventos da sua vida ou da nossa vida.
No sofrimento eu preciso parar. E eu preciso ver a graça por trás dos eventos. Porque a tendência que tenho é que no sofrimento eu analisar apenas os eventos. Mas há um movimento acontecendo por trás dos sofrimentos. Há um movimento acontecendo fora dessa parede. Nós não conseguimos enxergar às vezes, mas há. Há um movimento acontecendo fora do seu alcance de visão. E esse movimento é o movimento da graça de Deus, que às vezes é imperceptível a nós. Mas o fato de você não enxergar não quer dizer que esse movimento não exista. O fato é que você não enxerga, mas ele está lá. Então agora o Pedro, gente, ele vai continuar os seus conselhos à turma. E o Pedro agora, ele vai mostrar aos seus leitores o que Deus fez na história para que a mensagem do Evangelho chegasse àquelas pessoas sofredoras. Eu fico assim, isso mexe comigo. Isso mexe com as minhas emoções, isso mexe com a minha fé. Porque eu fico me imaginando no lugar daquela turma. Eu estaria pensando as mesmas coisas que eles. Poxa, como que eu vou... Eu tinha um bom emprego onde eu estava, agora eu estou aqui numa terra que não é minha. Como é que vai ser isso? Como é que eu vou sustentar minha filha? Lá eu tinha um plano de saúde, aqui agora eu estou pelo SUS. Aliás, existe SUS nessa terra? Quem que vai cuidar da minha empresa na minha ausência? São questionamentos. E aí Pedro diz assim, eu entendo os seus pensamentos, mas vem cá, deixa eu te falar de algo muito mais importante. Deixa eu te falar de graça. Vamos mudar o objeto da conversa. Vamos falar de salvação. Porque se eu falo de salvação com você, a dimensão da salvação, ela é tão majestosa, sobrenatural, que isso vai ocupar o seu pensamento e você vai parar de ficar pensando em coisinhas da terra. Vamos falar de salvação? E a turma fala assim, beleza, vamos falar de salvação. E Pedro então começa a falar de salvação, continua falando de salvação para eles. E Pedro no verso 12 diz, continua, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhe pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar. A impressão de Pedro é a seguinte, a única coisa que pode mexer com o pensamento desse pessoal é trazer à memória deles eventos históricos que revelam a graça de Deus. Pedro apela para o argumento da história. Pedro faz o seguinte, vamos voltar na história. Vamos ver como que Deus trabalhou ao longo da história para trazer a salvação até vocês hoje. E veja que esse movimento histórico de Deus foi um movimento de amor. Deixa eu dar uma dica para você. Algo que nós gostamos de fazer lá em casa, eventualmente, eu não sei porquê, mas é ver foto. Casa de fotógrafo. E a Josi tem uma coisa que eu acho legal, imprime as fotos, porque foto no celular se perde, né? Aí quando a gente está lá, pega aquele tanto de foto, joga lá, e a gente vai. Nossa, como é que eu estava aqui? A graça de Deus foi boa também na questão estética, né? Foi bom. Aí você vai analisando a história, fala, nossa, onde que a gente morou? Nossa, que legal, aqueles vizinhos, né? Barulhento, lembra daquela vizinha?
Tá, vamos parar de falar vamos falar aqui. Aí você vê a sua filha no colo, aí você olha para ela, já está uma menina crescida. E você vai contemplando aquilo, aí você vai vendo, você vai enchendo de esperança, você fala assim, cara, por trás dessas fotos, havia graça. Por trás da minha história havia um movimento de graça. Não, eu não alcancei isso, não alcancei aquilo por meras habilidades. Não, nossa, esse tempo que eu era tão imaturo, lembra que a gente ficava brigando qualquer coisa? Como a gente amadureceu. E a gente começa a contemplar a história da graça de Deus nas nossas vidas. O que o Pedro faz? A mesma coisa. Ele pega aquela turma pela mão e fala assim, vamos dar uma passeada pela história. Vamos lá no AT, porque tinha muito judeu lá, vamos lá. Olha só como Deus usou a vida dos profetas. E os caras falavam assim, poxa, é mesmo. E o Pedro vai apelar para os profetas de novo. Pedro vai dizer assim, você está vendo como Deus te ama? Que o seu sofrimento não é tão assim, está vendo como Deus te ama? Deus foi lá na história, Ele levantou aqueles profetas para escrever algo precioso. E esse negócio que ele escreveu, a revelação que eles escreveram, como eu disse antes, percorreu a história e não foi adulterado por ninguém. E essa revelação que saiu das penas de Jeremias, Isaías, Amós, essas coisas chegaram até vocês sem adulteração. Vocês estão vendo como vocês são amados por Deus? E então o foco daquelas pessoas deixa de ser o mundo, o foco daqueles leitores deixa de ser o seu emprego, o que eu vou comer amanhã, e eles começam a redirecionar o pensamento para a glória do Senhor. A Bíblia é linda, gente. O Evangelho é lindo. Não precisa inventar nada, é abrir a Bíblia, expor a Bíblia, ela é linda. A história da salvação é uma coisa linda. Foi isso que Deus fez por você. Quando Jeremias estava escrevendo, ele escrevia para você. Quando Isaías escrevia, ele escrevia para você. Esse é amor de um pai. E esse amor, ele é tão grande. Ele é tão grande que minimiza o nosso sofrimento. Vamos terminar? Sabe o que eu fiquei pensando nessa semana? Que Deus me ama demais. Deus me ama, hein? Fica com ciúme não, Ele te ama também. Quando eu fiquei olhando para o Antigo Testamento e quebrando a cabeça com esse texto, eu falo, é isso. É a graça que está lá. Porque ele já sabia o final da história. A metade da história tinha que ser daquele jeito. E eu me pus a pensar o nome das pessoas que Deus levantou para falar do Evangelho a mim. Não, a minha mente não foi para os profetas tão somente. A minha mente foi
foi levado para as professoras da escola dominical, do culto infantil, que me ensinaram o beabá do Evangelho quando eu tinha 5, 6 anos de idade. E naquele tempo eu evidentemente não sabia que o fundamento, que a base de que esse é Jesus, Jesus é Filho de Deus, a salvação, todo aquele fundamento básico serviria para eu construir um conhecimento mais profundo e sólido do Evangelho, a ponto de agora pregar para vocês. Provavelmente você tem na sua memória aquela pessoa que pregou para você a primeira vez e que você, ao ouvir a mensagem daquela pessoa, se pôs então a ter interesse pelo Evangelho. Quem foi? Quem pregou para você pela primeira vez? Quem trouxe você para a igreja? Quem ensinou a você o beabá do Evangelho? Quem foi? Sabe a maior beleza disso tudo? Por maior zelo evangelístico que aquela pessoa tivesse em te mostrar o Evangelho, por trás daquele evento estava o Espírito Santo do Senhor trabalhando incansavelmente para que o Evangelho, de boca em boca, de boca em boca, de boca em boca, chegasse a você. Isso é um evento sobrenatural. Mas o mais belo dessa história não é apenas que o Espírito Santo estava preservando o Evangelho até chegar a você. O mais belo é que o Espírito Santo estava preparando o seu coração, adubando o seu coração, abrindo a sua audição, para que, quando esse Evangelho preservado ao longo da história chegasse até você, você pudesse entender esse Evangelho. Há graça nisso. Deus levanta homens ou mulheres para falar do Evangelho. Ele preserva esse Evangelho até o dia que você ouve. E no dia que você ouve, diferentemente de muitos que ouvem e não acreditam, você ouviu e acreditou, porque o Espírito já estava lá, preparando o seu entendimento e o seu coração para receber a palavra. É graça. É graça. É graça. Vamos parar de focar muito no nosso problema. Vamos redirecionar as nossas mentes para essa graça. Porque a única coisa que vai me ajudar a sair dessa inércia é o contemplar a graça. É dizer: Senhor, obrigado. Tem algo muito mais importante e valioso que deve ser o objeto do meu pensar. A graça. A graça. Vamos cantar? Nós vamos cantar, nós vamos adorar com alegria. Vamos cantar redenção, cara. Porque diante disso a gente só pode abrir a boca e cantar.
É que Paulo fez lá em Romanos, né? Quando ele contempla a graça do Senhor, ele chega num ponto e fala assim: ó, a profundidade da riqueza, do conhecimento de Deus. Eu não consigo falar mais nada, eu só consigo adorar. Então nós vamos adorar. A redenção chegou até você, porque Cristo nos amou. E há algo belo nessa canção, porque em algum momento fala assim: o sofrer não pode me assustar mais. Alguma coisa assim. O sofrer não pode me assustar mais. Não pode. Porque a graça é maior do que o sofrer. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar isso com alegria. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção e a esperança retornou. Graça e paz nos revelou. Hoje sou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar, eu posso amar. Toda morte, sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, trouxe a redenção, a esperança retornou. Graça e paz nos revelou.
Nós vamos cantar a capela. Não tem como sair sem a capela. Eu até tento, mas eu não consigo me conter ao canto congregacional. Turma, aquela parte que fala lá que o sofrer, como é que é? O sofrer, Allah, não me assustarão. Então, qual que é antes ali? Vamos fazer aqui o passado. Vamos lá, mas bem forte assim, falar assim, vamos declarar aí, Senhor, o sofrer já não vai me assustar mais. Sofrimento não me assusta mais, porque a glória é muito mais bela do que o sofrer. Eu estou mais encantado com a graça da eternidade, com esse sofrimento que vai passar logo. Me assusta mais não, vai. Vamos lá, turma. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte sofrer, não estarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Deus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém. Agora, meus irmãos, vão em paz, que a graça, que a comunhão, que o consolo de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam com todos vocês. E até o dia que juntos estaremos cantando tudo isso na presença do nosso Redentor, sem qualquer traço de sofrimento. Esperamos esse dia, Senhor, com esperança, porque cremos que esse dia vai chegar. Vem, Senhor, nos buscar, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço ao seu irmão aí.